Olá, então vamos começar mais uma aula de eletiva. A gente agora está entrando no conteúdo sobre óptica, né? Óptica é um conteúdo que cai bastante, toda a Enem, toda a prova cai questões de óptica. E aí é bom a gente lembrar que como em óptica a gente estuda a luz, os fenômenos, né, que estão relacionados com a luz, e lembrando que luz é uma onda eletromagnética, então em alguns momentos a gente vai estar falando sobre ondas, né? Que também é um conteúdo que cai bastante nas provas de Enem, tá bom? Então, à medida que a gente for corrigindo aqui as questões, a gente vai dando uma recordada de óptica básica, tá? Aquela primeira ali, os conceitos, né? Na introdução, tá bom? A gente não está indo na óptica geométrica ainda, nem espelhos, tá? Então, a questão número 1, caiu em 2012, ela diz o seguinte: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma, porque os raios de luz, agora a gente vai saber o que acontece, o que os raios de luz fazem. Letra A. Os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. B. O raio de luz, né, emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. C. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. D. Emitidos pelos olhos do índio, são espelhados pela superfície da água. E E. Refletidos pelo peixe, os raios de luz, né, refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Bom, o que a gente tem aqui? Ó? A luz tem alguns fenômenos bem interessantes. Um deles é a refração. O que é a refração? A refração, ela é quando um feixe de luz, a luz, né, passa de um meio para outro. Então, nesse caso aqui, você tem o ar, que é onde o índio está, e a água, que é onde o peixe está. Então, como a água é cristalina, você consegue enxergar o peixe. Ok, o que acontece? A luz, ela está no ar, que é um meio, e entra na água, atravessa para outro meio, que é a água. Quando isso acontece, existe um desvio desse feixe, tá? Então ele quebra um pouquinho, ele desce um pouco. Então, se isso é refração, e se você tem dois meios aqui, né? A luz passando de um meio para outro, então a opção correta é a letra E. Refletidos pelo peixe, a luz, né, os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passa da água para o ar. Um exemplo que vocês podem fazer aí, ó, pega um copo com água e coloca o lápis dentro. Você vai ver, ou uma colher, você vai ver que parece que a caneta vai descer, né, assim, parece que ela quebra, tá? Dá uma quebra ali quando passa de uma imagem para outra, quer dizer, de um meio para outro, tá certo? Então é isso. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão foi em 2011. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também podem se comportar dessa forma. Então, o que acontece?
aqui é a luz, aqui tem um buraquinho, né? Um orifício, ele passa e atravessa aqui, ó. Aí você diminui os fechos, né? E quando ele tá quase fechado aqui, ó, depois que atravessa, a propagação aqui, ó, aumenta, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele está falando. Deixa eu só tirar aqui para a gente ler. Ele diz assim, ó. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. Letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem o fenômeno da refração, que é o que a gente viu. Outro fenômeno que a gente tem é o fenômeno da difração. Esse fenômeno da difração, ele ocorre com qualquer tipo de onda, tanto eletromagnética quanto mecânica. Só para recordar, eletromagnética é aquela em que a onda não precisa de um meio para se propagar, que é o caso da luz. Não precisa, ela consegue viajar no vácuo, né? A prova disso é que a gente consegue ver a luz do Sol. Bom, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Exemplo de onda mecânica é o som, né? Quando eu falo, eu preciso de um meio físico, de um meio material para se propagar, senão eu não consigo ouvir. Se eu emitir um som no vácuo, eu não consigo ouvir, tá? Eu só ouço por quê? Porque quando eu emito a onda sonora, ela vai caminhando, vai propagando, né? Até encontrar um meio, e aí ela retorna para mim, ela bate e volta para mim, certo? Então, diante disso, o que a gente pode pensar? Que o correto é a letra A. Por quê? Porque quando uma pessoa está atrás de um muro, atrás de uma porta, mesmo estando lá atrás, eu consigo ouvir o que a pessoa está falando, eu consigo ouvir o som que vem de lá. É como se ela fizesse um contorno, né? Ela contorna aquele espaço ali e eu consigo ouvir, tá certo? Então, a alternativa correta, letra A. Bom, vamos então para a questão 3, se não me engano, a última. Essa questão caiu em 2009. Ela diz o seguinte: um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de uma onda da luz, o que lhe dá propriedades de comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Bom, considerando o comportamento atípico desse material, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Então, veja bem, ele vai passar de um meio para outro, não é isso? Se ele passa de um meio para outro, o que acontece? Vai haver um desvio, não é isso que a gente falou para vocês? A refração. Então, sempre que ocorre refração, que a luz está passando de um meio para outro e ela vai sofrer uma quebra, né, um desvio, certo? E isso faz com que isso é provocado por quê? Porque ela vai ter uma diminuição na velocidade de propagação, certo? Então, veja bem,
Esse aqui, ó, ela incide no meio e retorna. Não. Isso aqui é reflexão, ela não atravessa. A reflexão é quando a luz bate e volta para mim. É o que acontece quando eu vejo você, quando eu vejo o meu computador aqui, quando eu me olho no espelho, tá certo? A luz bate e volta, ela não atravessa, tá? A B, ela atravessa normal aqui. Não, não existe isso, tá? Passar de um meio para outro, sempre há um desvio. A letra C é a luz incidente aqui e ela sofre um desvio bem grande, né? Deixa eu só ver aqui, letra D aqui. Então, letra C, eu confundi os dois. A letra C aqui, ó, o raio incide, né? E aqui ela fica quase que junto com essa linha chamada de normal, né? Que ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, essa linha pontilhada, tá? Isso pode acontecer? Pode, mas isso vai depender do meio, né? Então, o índice de refração, ele sempre é positivo, tá certo? Então, o que acontece? Eles vão ficar opostos, né? Aqui, ó, ela não tá no lado oposto, tá certo? Ela tá no quadrante superior aqui, ó. Então, não é essa, né? A letra D, ela incide aqui e ela atravessa o meio com um desvio, porém, ela não fica, ela fica do lado oposto, né? O feixe de luz fica no lado oposto, ó, ao incidente, tá certo? E aí ela atravessa, ela não faz nada, ela só incide, né? Então, a opção correta aqui, como na refração o raio vai sofrer um desvio, porém vai ficar do lado oposto, então a opção correta é a letra D, porque esse aqui ele não está no lado oposto, né? É isso aí, pessoal. A gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas sobre óptica, tá? Então a gente se vê na próxima aula falando um pouquinho mais sobre óptica, tá bom? Até lá.